Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje eu trago duas obras que são complementares, uma que é de pesquisa, de estudo, e outra que é uma obra literária que exemplifica alguns pontos que são tratados nessa obra teórica. Não saiam daí que eu já vou mostrar para vocês que obras são essas. Então, pessoal, a obra de referência para a pesquisa que eu falei há pouco, que vai ser a obra de fundo para o vídeo de hoje, é exatamente esta aqui, Eu Mediador ou Eu Mediadora, que foi produzida por Felipe Munita e que trata justamente, como nós vemos aqui no subtítulo, de mediação e formação de leitores. É uma obra que foi traduzida por Dolores Prades e é uma publicação da Solis Luna. Então, é um trabalho de fôlego do Felipe Munita, em que ele traz, inclusive, muitos exemplos, né, de intervenções que foram feitas em sala de aula, foram feitas em rodas de mediação de leitura escolar. E à medida que ele vai analisando esses exemplos, ele vai, então, fazendo um cotejo dos aspectos que devem ser considerados durante o processo, não só durante o processo de mediação de leitura, mas também antes e depois. Pensando que esse processo ele deve se dar como num ecossistema, se nós pensarmos no ambiente escolar, em que todos os agentes implicados deveriam estar atuando. Então, não é apenas um trabalho de um único professor, né, ou de algumas turmas, mas é um trabalho permanente que vai se construindo muito antes do próprio processo de se fazer uma leitura junto com as crianças, junto com os leitores ouvintes, mas é um processo que já vai se construindo desde o momento em que é feita a seleção dos livros que serão apresentados ou, enfim, analisados juntos com as crianças, junto com os alunos, junto com os leitores. Claro que eu não vou aqui aprofundar todos os elementos, né, dessa obra, mas sigo indicando para todos os professores interessados em qualificar os seus processos de mediação de leitura. Evidentemente que para um pai e uma mãe, né, que se interessem por esses assuntos mais teóricos também, e que sejam muito provavelmente dessa área, é uma obra que eu super indico. Mas complementando, né, as discussões que são feitas aqui, sem a pretensão de esgotá-las, claro, eu trouxe uma obra que é indicada, que é referenciada dentro desta aqui pelo próprio autor, que é esta, o livro mais genial que eu li, que foi escrito por Christian Woltz e é uma publicação da editora Gerafim. E por que ele traz este livro? Porque é um livro excepcional, porque ele é o melhor livro de literatura infanto-juvenil, nada disso, né? A questão aqui é trazer o exemplo para mostrar, para ilustrar um dos aspectos que o autor Felipe Munita destaca no livro dele sobre a mediação, que é justamente o que ele chama de a arquitetura da obra. Quer dizer, o que faz com que um leitor fique preso naquele universo, que ele não queira parar de ler o livro? Né? Um dos elementos é justamente, então, o que Munita chama de arquitetura da obra, que vem a ser os aspectos que ajudam a compor esse objeto livro, não apenas o que diz respeito ao conteúdo, à história propriamente dita, mas também em relação ao projeto gráfico, que inclui tanto o formato do livro, que aqui é retangular, como vocês podem ver, quanto as cores usadas, o tipo de fonte, né, o tipo de letra, o tipo de ilustração, a maneira como as ilustrações se articulam com o texto verbal. Então, todos os elementos em conjunto é que captam a atenção desse leitor. E um desses elementos, então, que são fundamentais é justamente o que ele chama da arquitetura da obra, como eu expliquei há pouco. E dentro dessa construção da obra existe um aspecto que é o que nós chamamos de metaficção. Então, segundo o Felipe Munita, o pesquisador, as obras de literatura mais contemporâneas, elas empregam muito esse recurso, que não é exclusivo dos livros de literatura infanto-juvenis, mas mesmo a literatura adulta, ela apresenta esse traço. E o que vem a ser a metaficção? É quando a própria obra critica a si mesma.
critica coisas que ela está apresentando ali. E aqui neste livro nós temos essa figurinha aqui, esse personagem, que vai fazer esse papel de ativar a metaficção na obra. Então, o título do livro é o livro mais genial que eu já li, e aí o personagem entra dizendo assim, que raios de título é este? Então, veja, ele já está problematizando a história. E do jeito que está aqui, ele parece que ele não faz parte, né, da história que vai ser contada, porque ele está criticando. E na primeira folha que nós temos aqui, né, assim que a gente vira a página, a gente tem, então, de novo, o nome do autor e da tradutora. E o personagem, não conheço. E mais ao final, né, repete o título e ele diz, ah, tá, quero só ver, olha a cara. Então vejam que as expressões faciais desse personagem e a postura dele já causam um certo estranhamento no leitor, né? Opa, mas que personagem é esse? E essa metaficção, no caso dessa obra aqui, produz um efeito assim de coisa cômica, coisa engraçada. E qual é a criança ou qual é o pré-adolescente que não gosta desse tipo de intervenção, né? Eu me lembro bem que tanto quanto aluna, quanto como professora em sala de aula, quando a gente usava os livros didáticos, às vezes apareciam alguns personagens, assim, com umas carinhas engraçadas, e a gente ficava dando muita risada, assim, né, no meio da aula, inclusive, achando engraçado aquele personagem, né. Então, para ver como isso interpela, ele parece um elemento estranho, né, mas ele está dentro da obra. Então, se cria, né, dentro do universo da obra, um mundo que é autorreferencial, como o próprio Munita explica. Quer dizer, ali dentro existe uma realidade que é construída, é ficção, mas ela guarda muita relação com coisas que nós já conhecemos. E o leitor, ele entende isso, né? Até por suas experiências de leitura, ele vai entendendo que isso é um pacto ficcional que é estabelecido entre o autor, a obra e os leitores, né? Eles entendem que isso é uma brincadeira e entram no jogo. E é isso que faz com que muitos livros sejam tão atraentes para os nossos, né, pros nossos filhos, nossos alunos. Então é bem importante que quando a gente for fazer uma mediação de leitura, antes de tudo, né, a gente tenha todo esse cuidado de fazer uma leitura prévia, de perceber esses elementos que são interessantes, porque muitas vezes na pressa de fazermos leituras para os nossos alunos e filhos, esses elementos podem passar batido. Eu falo muito isso aqui no meu canal, pensando que sempre nós, leitores, né, para os nossos filhos, especialmente os filhos pequenos e alunos pequenos, sobre a nossa responsabilidade, né, tanto no que diz respeito à escolha do conteúdo, à escolha da história, mas também a nossa responsabilidade sobre fazer essa análise prévia para poder explorar de forma mais completa e instigante, né, nossos processos de mediação de leitura. Então, quero ressaltar mais uma vez que eu não estou querendo dizer que este livro é um modelo de livro para ser lido com alunos ou com os filhos. Não, eu estou trazendo esse livro para discutir um aspecto da construção das obras, que é justamente esse da metaficção. Dito isto, vamos então avançar. E aí a história, né? Antes da história, a gente tem essa folha de dedicatória, o autor dedica para os pais, enfim, e aí o nosso personagem rabugento, blá, 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 que saco, vai começar ou não? Então ele está sempre ali para apontar, né, o que não está legal, porque já que foi dito que é o livro mais genial que ele leu, é engraçado que quando a gente lê que eu já li, então quando o leitor lê isso, ele também vai pensar, puxa, é o livro mais genial que eu já li, né, será? E esse personagem vai ficar discutindo isso o tempo todo. E aí a história começa, né? Era uma vez uma menina pirata que passava os dias lutando e bebendo rum. E aí já começa a coisa doida, né? Uma menina pirata lutando, bebendo rum, isso já é uma coisa bem inverossímil. Mas, como nós falamos há pouco, né, se cria um pacto de que, bom, aqui dentro dessa realidade do livro, tá perfeito, né? A história é assim. E olha que interessante que o autor, ele usa uma espécie de né, restos de materiais, sucatas, né, utensílios para fazer as ilustrações. Ah. E aí o personagem rabugento gosta, ó. História de pirata? Oba, adorei. E aí, puxa, e as ilustrações são colagens de objetos
muito genial, ao embarque. Então ele se entusiasma e olha só que ele mesmo vai discutindo, então, como que as ilustrações foram feitas. Isso tudo é metaficção, tá, pessoal? E aí, olha só, graças à sua pistola laser, ela ganhava todas as batalhas. Bom, aí já teria um elemento para causar um certo espanto, né? Pirata usando arma laser, né? Até há pouco era uma faca, agora é uma pistola laser, né? Então já seria uma coisa para se discutir. Mas o nosso personagem crítico não falou nada aqui, tá? Aí olha ele. Isso, demais o golpe do laser. Zaz. E aí vocês vejam que tem um gatinho aqui. Depois a gente vai descobrir que é um gatinho. Aí ele, vai, como continua? Aí ele vira a página, ó, ele mesmo vira a página. Então vocês vejam que é como se tivesse uma história dentro de outra história. Aí, qual era o prato preferido dessa menina? Chouriço de rabo de gato. Nham. Aí, olha só ele. Rabo de gato? Mas não existe chouriço de rabo de gato. E o gatinho aqui, espero que não, bem brabo. Bem, vamos continuar, mas é bom evitar esse tipo de erro, senão a gente não vai acreditar na história. E o gato, eu vou embora, odeio histórias de terror. Sim, né? Porque a menina pirata faz chouriço com rabo de gato, tá? Então o personagem já começa a discutir. E aí, olha só o que acontece. Antes de se deitar, ela nunca se esquecia de escovar os dentes e de abraçar o seu bichinho de pelúcia. Aí a gente já teria alguma coisa para discutir, né? E vamos ver que o nosso personagem vai entrar em ação. E ele, desculpe, o quê? Mas do que você está rindo? Um pirata com ursinho? Quem você quer que engula isso, Sr. Voltz? Olha ele conversando com o autor. Mas que história besta é esta? E aí o personagem, né, vai ficar discutindo. E aí, olha como vai mudando o colorido, tá, pessoal? Aqui já era uma coisa, né, aqui bem colorida, né, nas cenas da menina, aqui um pouco marrom e tal. Nas páginas em que aparece o nosso personagem crítico, é só ele, sem o conteúdo aqui, porque justamente o que tá aqui é o que ele tá discutindo, né? E daqui a pouco esse cenário que é mais marrom, dessa menina pirata, olha como é que ele vai ficando rosinha, ó. Ela vaga, faltou o vale, tá? Ela vagava pelo matagal, em meio aos pequenos piu-piu-sarins, em busca do príncipe encantado. Esses erros aqui propositalmente feitos pelo autor, tá? Inclusive essa correção aqui. E aí o personagem fica furioso, ó. Começa a pular em cima do chapéu. Que história completamente imbecil. Nunca ninguém leu algo tão estúpido. E veja, tem rasuras na página anterior. Que absurdo. E aí segue, né, nessa viagem, né? E aí o personagem fica furioso, dizendo, olha, as imagens inacabadas, seu livro é o pior que eu já li, Sr. Voltz, o senhor engana o mundo. Porque ele disse que era o livro mais genial, né, que alguém já teria lido. E aí o que acontece? O personagem continua interpelando o autor, né, querendo saber, afinal, que história é essa que não tem nem pé nem cabeça. E aí começa uma nova história. Era uma vez um menino resmungão. Olha aqui o personagem. E vejam que agora ele vai assumindo uma outra forma, porque até então era só uma linha vazia, né? O chapéu dele, vejam. E aqui vai assumindo uma forma semelhante às outras ilustrações quando era menina pirata. E aí chega a menina pirata e encontra com ele. Ó, ele já tá usando, né, colagem aqui. Glup fez o menino resmungão. E ele, quem é resmungão? Ninguém mungão. Entre eles foi amor à primeira vista, olha só. E eles partiram rumo a aventuras que pertencem somente aos dois. Aí o personagem agora. Isso, este é realmente o livro mais genial que eu já li. E o gatinho que perdeu o rabo, não concordo. Viram que agora ele deixa de ser, nesse momento aqui, né?
quando começa a nova história, ele estava reclamando que a história não tinha nada de genial, ele começa a se transformar efetivamente num personagem que até então ele não era daquela história da menina pirata, e aí ele passa então a integrar, né, o rol dos personagens que compõem a história propriamente dita, agora uma nova história, que antes era a história da menina pirata e agora ele faz parte dessa história com ela. Então vejam, pessoal, do ponto de vista da construção desse livro, da arquitetura, realmente ele é um livro genial. Ele vale muito como material de estudo para quem quer se aprofundar sobre as questões de mediação de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, pessoal, e até o nosso próximo Casa de Leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.